Batista, que alegria ter você aqui nessa live, seja muito bem-vindo. Hoje será uma live super especial, que teremos como convidado o Dr. Kelson Coelho, um médico especialista em gastroenterologia e um empreendedor nato. Nós vamos falar hoje sobre gestão e marketing para profissionais da saúde. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai aprender aqui hoje, com a visão maravilhosa e o know-how que o Dr. Kelson tem. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você aplicar no seu consultório odontológico. Então, já estou recebendo aqui a visita do meu querido amigo Kelson Coelho para a gente começar esse nosso bate-papo. Chamando aqui para a gente começar a falar sobre gestão e marketing para profissionais da saúde. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo, doutor Kelson. Tudo bom, meu irmão? Obrigado, João. Tudo bem? Tá me escutando bem? Muito bem, muito bem. Em primeiro lugar, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite para a gente falar para essa nossa audiência, para os dentistas que estão aqui nessa live, para que a gente possa usufruir do know-how que você tem, dessa caminhada, dessa experiência vitoriosa que você tem sobre gestão e marketing para profissionais da saúde. Muito obrigado, viu? É um prazer conversar sobre gestão, sobre marketing na área da saúde. É uma paixão aí que eu adquiri nos últimos anos. Durante a faculdade, eu pelo menos não tive, muitos colegas meus, nós não tivemos contato com a gestão e com marketing, né? Eu tive que estudar muito isso depois da faculdade, mas foi realmente uma paixão aí, então é uma alegria sempre conversar sobre isso e obrigado aí pelo convite. Pois é, é muito bacana, né? É impressionante, né, Kelson? Eu acredito que na medicina também seja assim, porque a faculdade de odontologia, ela não nos prepara para que a gente possa ser empreendedor, né? Eles nos preparam tecnicamente para que a gente possa sentar no mocho e ser um executor. Mas ele não tem cadeiras, disciplinas básicas, como uma contabilidade básica. Você sai da faculdade sem saber o que é um FGTS, o que é o INSS, quais são os impostos, os tributos que você precisa cumprir quando você abre um consultório ou uma clínica odontológica, né? Exatamente. O nosso consultório, a nossa clínica é uma empresa, né? Funciona como uma empresa. E a gente sai realmente sem saber nada disso e a gente cai nesse mundo aí totalmente inexperiente nesse assunto. Mas nós vamos conversar bastante aí, tenho certeza que nós vamos dar aí alguns insights para o pessoal aí, para realmente melhorar essa gestão. Nós vamos apresentar alguns atalhos, né, que a gente teve que aprender a duras penas, né, Kelson? Exatamente. Inclusive, deixa eu aproveitar e contar um pouquinho a minha história. Você falou aí de duras penas. Eu formei medicina lá em 2007, então já se vão aí alguns anos. Então eu segui a carreira que nos é apresentada, quer dizer, eu fui me especializando, eu fiz residência em clínica médica, depois eu fiz residência em gastroenterologia, depois eu fiz especialização em hepatologia, depois eu segui no mestrado. Então, eu segui a carreira acadêmica toda aí, habitual da área da saúde, aí, da área médica. E o fato é que a dificuldade aí com o consultório, como você disse, aí, com a clínica, ela permaneceu apesar da super especialização que eu fiz, né? Então, eu percebi que só me especializar, só ter esse conhecimento técnico grande, não bastava para eu ter um consultório de sucesso, para eu ter uma carreira de sucesso, vamos dizer assim. Então, foi nesse momento que eu entrei no mundo aí da gestão e do marketing, eu resolvi estudar sobre isso, e isso realmente foi o que mudou a minha carreira, foi o divisor de águas da minha carreira, realmente, porque eu vi que mudando algumas coisinhas, usando algumas ferramentas aí de gestão e de marketing, eu consegui ter uma melhora importante aí
no meu consultório. E então, depois de estudar muito sozinho, de fazer muita coisa sozinho, eu acabei fazendo um MBA em gestão na área da saúde. E aí eu me especializei mais nessa área. E aí sim, adquiri um conhecimento muito importante, muito bom, e que realmente mudou aí a minha carreira depois disso. A gente, né, Kelso, nós profissionais da saúde, nós temos na universidade, às vezes nós temos uma imagem equivocada, uma ilusão de que basta nós sermos excelentes profissionais tecnicamente para que a gente tenha sucesso. E não é bem assim, é importantíssimo, fundamental que você seja tecnicamente bom. Claro, isso é inquestionável. Só que precisa de mais, né? Exatamente, é o que eu digo sempre, que você tem um bom conhecimento técnico é o mínimo. Isso aí não tem o que discutir. Agora, só isso realmente não basta, muitas vezes, para você ter um sucesso na sua carreira. Porque, às vezes, você fica com o seu consultório, você fica ali com as portas abertas, e ninguém sabe que você está ali, ninguém sabe do que você é capaz, ninguém sabe o que você estudou, ninguém conhece o seu currículo. Sim. Então, essa bagagem toda que você tem não funciona mais. Muito disso, eu acredito, aí já é uma impressão minha, que vem do passado, da nossa história. Quer dizer, profissional da área da saúde, alguns anos atrás, e talvez a gente nem precisa voltar tantos anos assim, eram profissionais mais escassos. Quer dizer, você tinha um dentista na cidade, você tinha um médico na cidade, então esse profissional não precisava ali se divulgar tanto ou fazer tanta gestão no seu consultório. Mas a humanidade evoluiu nesse sentido e hoje a gente tem mais profissionais, graças a Deus a gente tem mais profissionais da área da saúde, mas o fato é que não basta mais você só abrir o seu consultório e achar que as pessoas vão te encontrar. Realmente hoje a gente E as universidades precisam atualizar as suas grades acadêmicas para acompanhar a evolução desse mundo, né, doutor? Exato. Aí a grade curricular permaneceu no que era nos anos passados, aí focando muito na técnica, mas não acompanhou mesmo essa evolução que hoje a gente precisa mesmo da gestão do consultório, da empresa como um todo, que é o nosso consultório, que é a nossa clínica. Ok. Vamos começar conversando agora desse método maravilhoso que você desenvolveu para profissionais da saúde, que se chama o método DEP. É isso? É assim que pronuncia? Método DEEP, talvez DEEP aí para lembrar do inglês. Na verdade, não é nada que eu criei, eu só dei uma nomenclatura para esse método para facilitar assim, a nossa lembrança. O que eu chamo aí de método DEEP, de gestão para a área da saúde? Basicamente, essas letras, quer dizer, o DEEP é o D, o E e o P no final. É para a gente lembrar que a divulgação, experiência exclusiva e a pós-consulta, né? Exatamente. Então, na nossa gestão como um todo, e quando eu digo gestão, basicamente, como que eu posso dizer, a administração mesmo, a administração da nossa carreira enquanto profissional e a administração do nosso consultório, da nossa clínica, né? Então, quando eu falar em gestão, a gente tem que pensar aí em administração mesmo, a parte administrativa mesmo da carreira e do consultório. Então, existem essas 3 fases que também às vezes a gente deixa um pouco de lado, quer dizer, o nosso serviço não pode se basear apenas no momento da consulta. A gente tem que lembrar do momento pré-consulta, e daí o momento pré-consulta, principalmente o fator da divulgação, e aí essa letra D. O momento da consulta em si, a gente tem que pensar sempre em uma experiência para o paciente, nas outras empresas fora da área da saúde.
eles falam muito na experiência do cliente, né? Na experiência do Sim. comprador. No nosso caso, a experiência do cliente, quer dizer, ele tem que sentir ali como uma experiência realmente aquele momento da consulta. Na área da saúde, o cliente chega para a gente muitas vezes ansioso, preocupado. Então, esse momento a gente deve ter um cuidado muito importante. É por isso que eu falo de uma experiência exclusiva e única. E aí vem as duas letras E do DIP. E, finalmente, a letra P, para a gente lembrar aí do pós-consulta. Quer dizer, depois de consultar esse cliente, depois da consulta, a gente precisa manter um relacionamento com ele para a gente aumentar principalmente a fidelização desse cliente. Ele não pode sair do nosso consultório e esquecer da gente, e depois, quando precisar novamente de um profissional, ele tem que procurar novamente, começar toda a jornada dele. Então, a gente precisa manter... E o pós-venda, que é o pós-consulta, né? Isso é importantíssimo até para o paciente se sentir valorizado pela sua clínica, né? Para que ele se sinta importante, para que ele não se sinta que foi só uma pessoa importante enquanto ele estava fazendo o pagamento, mas nós estamos realmente preocupados com o bem-estar dele, com a qualidade de vida dele, que passa justamente pelo reflexo do tratamento que ele acabou de realizar na nossa clínica. Muito bem lembrado, inclusive, muitos colegas ficam às vezes com receio de fazer essas técnicas todas de gestão, com medo de estarem ali só para aparecer ou para se autopromover. O que eu digo, na verdade, é que é o contrário. Todas essas fases do pré-consulta, da consulta e do pós-consulta, a gente deve fazer pensando no cliente. Quer dizer, desde a parte pré-consulta, quando você vai fazer divulgação do seu serviço, o ideal é que você faça o que a gente chama de marketing de conteúdo. Quer dizer, você deve produzir bons conteúdos para que quando o cliente tenha necessidade, esteja com algum problema, quando ele procure na internet, ele encontre esse bom conteúdo, que ele se informe de uma maneira correta. Depois, na consulta, o que a gente tem que pensar sempre é num bom cuidado com o cliente, no bom tratamento para o cliente. Não pensar só em resolver o problema dele, tratar a doença, mas a gente pensar num cuidado global daquele paciente que chega muitas vezes ansioso e com outros problemas. A gente tem que acolher isso tudo. E no pós-consulta é exatamente o que você disse, quer dizer, ter o cuidado com o paciente, muitas vezes até perguntar depois que ele saiu, depois que ele já está em casa, perguntar se ele tem alguma dúvida sobre o tratamento, se o tratamento evolui bem, se ele precisa de mais alguma ajuda, quer dizer, em todas essas fases, a preocupação nossa deve ser com o cliente. Quem se beneficia mais disso é sempre o cliente, e isso traz um retorno secundário para a gente. Claro. E isso que nós estamos falando aqui, doutor Kelso, infelizmente, é uma exceção à regra, né? Nem todos os consultórios têm esse hábito de fazer o pós-venda, né? Eu vejo isso porque, assim, a gente faz consultoria, mentoria com dentistas, grupos de dentistas, e às vezes o que é o óbvio que nós estamos conversando aqui, nossa, parece que é uma coisa assim, completamente do outro mundo, e quando aplica, o resultado é maravilhoso, sabe? O pós-venda, ele é fundamental. Agora, a preocupação é desde quando você fez alguma forma de captação do seu paciente e começa no momento que a tua recepcionista ou alguém do setor telefônico atende a primeira ligação. Né? É naquele alô, consultório fulano de tal, bom dia, boa tarde, ou qualquer que seja a recepção. É nesse momento que começa o encantamento do cliente para que ele fidelize com você. Não é isso, doutor Kelso? Exatamente. A gente costuma dizer que a primeira impressão é que fica, né? E a primeira impressão do paciente com a gente é com a nossa secretária,
Quer dizer, o primeiro contato ali pelo telefone ou hoje pelo WhatsApp, Sim. a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. A nossa secretária tem que ser muito bem instruída com relação a isso, de que ela é a Daí a nossa... importância do treinamento, né, doutor? Daí a importância do treinamento da nossa equipe, principalmente da nossa secretária, como você está mencionando aí. Exatamente. Então, ela tem que ser muito bem orientada, muito bem treinada, porque ela é a nossa primeira impressão. Então, todo esse primeiro contato é com ela, então aí que começa o encantamento, e esse primeiro contato é muito importante, se não o mais importante nesse encantamento. E depois disso, quando o cliente chega no nosso consultório, na nossa clínica, a primeira pessoa a receber o cliente, novamente, é a secretária. Então, de novo, Sim. ela tem que ter ali uma postura e os cuidados especiais para manter esse encantamento com o paciente. Só depois dessas fases todas é que a gente vai ter o contato ali com o paciente. Então, esse primeiro contato aí é muito importante. E depois da consulta, a mesma coisa. Muitas vezes, é a Sim. secretária que entra em contato com o cliente, não é, às vezes não é a gente não consegue ficar em contato direto com o paciente, é a secretária. Então, esse treinamento para ela, no pré-consulta, no momento que o paciente chega na clínica e no pós-consulta, é muito importante, realmente. Eu costumo sempre falar que a nossa secretária no nosso consultório odontológico, na nossa clínica odontológica, ela é peça-chave para o sucesso do seu tratamento, da sua gestão na sua clínica odontológica. Ela é peça-chave. Ela é a primeira pessoa que recebe o paciente e é a última pessoa que diz o tchau para o paciente, né? Então, ela é o coringa do nosso consultório, da nossa clínica odontológica. Daí a importância do treinamento, da padronização do atendimento dela. E você que é dentista, você que é médico, você que é profissional da saúde, você tem essa responsabilidade de fazer esse treinamento, né? É muito ruim, é errado você contratar uma pessoa, por melhor que seja o currículo dela, mas o seu consultório tem algumas características padronizadas que você precisa passar para ela, para que seja feito da melhor forma, e isso pode ter certeza, vai trazer resultados maravilhosos para você. É um investimento que você está fazendo e que vai trazer grandes resultados, satisfação do seu paciente, sobretudo. Não é isso, doutor Kelson? Esse treinamento facilita a vida da própria secretária, quer dizer, ela sabe o que fazer em todos os momentos, ela não fica perdida em determinadas situações, então facilita para ela, e o retorno para o seu consultório é muito grande. A gente tem que lembrar que o nosso consultório, a nossa clínica, então, é uma empresa, a gente tem que enxergar o consultório como uma empresa. Então, o consultório não é o profissional, o consultório não é você não pode se colocar como a exclusividade ali para o cliente. Então, por mais que no consultório ou na sua clínica seja você e mais uma secretária, ou você uma secretária e uma assistente, vocês têm que lembrar que vocês formam uma equipe. E uma equipe, elas têm resultados juntos, sejam resultados positivos ou negativos. Então, se um dessa equipe for bom e os outros não forem bem treinados, a equipe como um todo caia a produtividade. Então, realmente, Perfeito. A equipe tem que funcionar junto e aí o treinamento é essencial nesse ponto, realmente. Doutor Kelson, eu quero fazer uma pergunta para você, com a sua experiência, com a sua expertise e o seu know-how, sobre a questão da presença do profissional de saúde nas redes sociais. Fala um pouquinho para mim o que você destaca de mais importante e fundamental para um profissional da saúde ter o seu destaque merecido nas redes sociais em tempos atuais. Essa pergunta é fundamental, João. Fundamental porque o que eu vejo dos profissionais da área da saúde nas redes sociais é que os profissionais ali estão meio perdidos e muitas vezes não fazem o que deve ser feito realmente nas redes sociais. Quer dizer, para que, ou qual deve ser o nosso papel nas redes sociais? Como eu já disse, o nosso papel, principalmente na divulgação na internet como um todo,
deve ser o marketing de conteúdo que a gente chama. Quer dizer, o que a gente precisa fazer na internet, e aí entra as redes sociais, é produzir bons conteúdos para o nosso cliente. Então, seja... Perfeito. Você precisa ser interessante e não interesseiro com algum retorno, né? Exatamente. Então, você querer aparecer por aparecer, por fazer alguma coisa bonita, alguma coisa engraçada e que não tem a ver com o que você presta de serviço para o cliente, no final das contas não vai te trazer um resultado muito bom. A gente fica, algumas vezes, preocupado com o número de seguidores, preocupado com o número de curtidas ou de engajamentos, e depois a gente percebe que isso não se transforma em consulta para a gente. O que vai transformar realmente em consulta, em agendamento de consulta, é o paciente perceber valor em você, é o paciente perceber em você uma autoridade. Quer dizer, quando ele te vê nas redes sociais, ele tem que entender que, bom, esse profissional aqui entende sobre a minha condição, sobre o meu problema, ele fala bem sobre isso, então, e aí aumenta a chance dessa pessoa agendar uma consulta com você. Então, a gente deve realmente falar sobre o que o paciente precisa ouvir, sobre o que o paciente procura ali naquele momento. Quer dizer, a gente precisa realmente produzir bons conteúdos e lembrar que a gente precisa ter uma linguagem adequada para o paciente. Não adianta a gente produzir conteúdo. Eu ia fazer essa colocação nos próximos minutos. É isso mesmo. Saber falar numa linguagem simples que o paciente possa entender, por mais complexo que seja o assunto que você esteja tratando. Exatamente. Aí é que entra a nossa expertise. Quer dizer, a gente conseguir passar para o cliente aquele assunto que a gente conhece com profundidade, mas de uma maneira que ele possa compreender. Então, a gente deve falar de uma maneira simples, a gente deve usar imagens. Então, as redes sociais do Instagram nos ajudam com as questões das imagens, a gente pode usar imagens para ajudar esse entendimento, mas realmente falar de uma maneira fácil aí para que o cliente entenda. Então, resumindo, se você produzir um conteúdo de uma maneira fácil que o cliente vai te entender e que vai solucionar as dúvidas dele, o problema que ele tem, você terá um sucesso com as redes sociais. Se você ficar procurando curtidas, número de seguidores ou engajamento, o que a gente percebe é que isso não se transforma em agendamento, não se transforma em consulta, e aí você vai se frustrar muitas vezes nas redes sociais, gastar muito tempo, perder muito tempo produzindo muita coisa, e que não vai te trazer um retorno para o seu consultório, para a sua clínica. Eu quero te perguntar uma outra situação muito linkado a isso que a gente acabou de falar, doutor Kelso, sobre a questão de anúncios pagos para profissionais da saúde. Me fala um pouquinho sobre a importância do profissional da saúde estar presente na internet, estar presente nas redes sociais e também fazer a sua divulgação em anúncios pagos. Esse também é um outro tema muito interessante e que gera muita dúvida. Primeira dúvida é se nós podemos fazer anúncios pagos na internet, e o fato é que sim, a gente pode fazer anúncio pago na internet, e a função do anúncio pago é divulgar o nosso serviço, mais uma vez, é chegar para a pessoa que precisa de nós, não é nos promover. Tendo só o cuidado com a questão da limitação ética, né, que cada conselho da nossa profissão rege, né? Exatamente. Então, se a gente seguir esses conselhos aí da ética, a gente vai perceber exatamente isso. A gente não deve usar os anúncios para nos promover, a gente falar que a gente é melhor, ou que a gente é superior, ou tem alguma técnica superior, não é essa a ideia. A ideia é realmente aparecer para a pessoa que precisa da gente de uma maneira simples e direta. Então, sim, a gente pode usar esses anúncios, e a forma de usar esses anúncios, na verdade, é levar o paciente para onde tem a informação sobre a gente. Então, a gente consegue fazer anúncios nas redes sociais, mas, principalmente, a gente consegue fazer anúncios no Google.
E no meu ponto de vista, os anúncios no Google ele tem uma resposta, um alcance melhor do que os anúncios nas redes sociais. Quer dizer, os Por quê, doutor? os pacientes acabam que nos procuram no Google, né? Na rede de pesquisa. As redes sociais, e aí, inclusive, o CEO, o chefe do Instagram, essa semana mesmo comentou que o Instagram ele se volta cada vez mais para entretenimento, né? Então, cada vez mais o local para a gente aparecer para os nossos clientes é na internet, é no Google, onde eles estão nos procurando, na rede de pesquisa. Quando, por exemplo, inclusive eu tenho um relato próprio. Eu hoje estou vou ter que aqui revelar a minha idade, eu estou com 40 anos e eu extraí meus 4 sisos esse ano, há alguns meses. E aí eu sempre tive receio de extrair os dentes, mas nesse momento acabou que eu tive um problema e aí eu tive que procurar um profissional, tive que procurar um dentista. E a primeira coisa que a gente faz é acabar perguntando aos familiares e colegas se tem alguma indicação e tal. E aí apareceram alguns nomes, mas não fiquei ali satisfeito. E aí eu fui procurar realmente na internet, quer dizer, o que a maioria dos clientes fazem. Então eu fui pesquisar sobre extração de dente, extração de siso, fui procurar saber como que funciona isso, porque realmente era um receio que eu tinha. Mas o fato é que isso, esse é o início da jornada do cliente, quer dizer, quando ele tem algum problema, alguma dúvida, ele vai na internet procurar. E é nesse momento que a gente precisa aparecer para eles. Então a ideia do eu costumo... Perdão, pode concluir, doutor, desculpa. Não, eu só ia concluir que a ideia do anúncio é a gente aparecer nesse momento que o paciente nos procura e o anúncio levar para o nosso site, por exemplo. E aí no site a gente entregar todas as informações ali que ele precisa. Né? Eu costumo sempre ilustrar um comparativo entre o Facebook Ads e o Google Ads. O Facebook Ads é como se você estivesse na praia, né, e passasse a quantidade de vendedor de queijo, picolé, oferecendo ali. Tá? De repente você se interessa por alguma coisa e você consome. Já o Google Ads é como quando você já sai determinado a ir no shopping comprar um determinado produto que você quer ou precisa. Perfeito. Então eu ilustro dessa forma. Perfeitamente, é assim mesmo. Quer dizer, no Facebook Ads, aí inclui o Instagram, o paciente não consegue chegar até nós de maneira direta, quer dizer, não tem uma forma dele procurar ali, às vezes até pela hashtag, ele pode conseguir alguma coisa, mas não é o melhor lugar. O melhor lugar para se procurar realmente é no Google. Então é lá que realmente eles nos procuram. No Facebook Ads, no Instagram, é a gente que vai ali querer aparecer para eles. Bem colocado isso aí. E além disso, a divulgação no Facebook Ads ela é mais cara do que no Google. Até por isso mesmo, porque a quantidade de buscas no Google é muito maior, então isso barateia um pouco os anúncios. E no Facebook você tem que ali que julgar os seus anúncios para uma multidão, para ver se pesca um ou outro, então isso acaba ficando mais caro ali a sua divulgação. Então os anúncios no Google, resumindo, eles são mais baratos e mais efetivos do que os anúncios no Facebook Ads. E com uma taxa de conversão muito maior, né? Muito maior, são mais efetivos. Então, você paga menos e tem mais consultas com isso. No Facebook Ads, você paga mais caro e gera muito menos consultas. Para mim, particularmente, eu não faço anúncios para o meu consultório no Facebook Ads, eu não faço. E no Google eu faço, e há muitos anos, e com resultado muito bom, na verdade. Tem alguns profissionais de saúde que falam que a ferramenta do Facebook, alguns julgam ser mais fáceis, mais simples, vamos dizer assim, do que o Google. Mas isso é só uma questão de buscar informação, estudar e adaptar. As ferramentas, né, podem até, e são diferentes, mas têm as suas funcionalidades, né?
A ferramenta do Facebook Ads, ela surgiu depois da ferramenta do Google Ads e surgiu muito baseada na ferramenta do Google Ads. Então, se você conhece, depois que você conhece, realmente não tem tanta diferença assim na dificuldade de mexer, não. Se você consegue mexer em uma, com certeza você vai conseguir trabalhar na outra sem grande dificuldade. A questão é essa mesmo, a falta de conhecimento, quer dizer, ninguém passa isso para a gente, então a gente fica totalmente perdido e quando a gente fica perdido, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças e muitas vezes não é. E hoje a gente vive num mundo que a gente está vivendo num mundo maravilhoso de uma democratização de informação muito grande, né? Então, tudo que você deseja fazer, se você digitar no Google mesmo, no YouTube, né? Sempre tem algum tutorial, sempre tem algum vídeo que vai te dar uma luz e você pode ir buscando mais. Então, essa é a grande maravilha da democratização da informação que a internet trouxe para todos nós. Exatamente, e aí a gente tem que acompanhar essa democratização e não lutar contra ela. Quer dizer, saiu uma reportagem, na verdade, um estudo recente, mostrando que a maioria das respostas no Google relacionadas à saúde estão erradas. Quer dizer, quando a pessoa procura alguma coisa lá relacionada à saúde, a resposta que ela tem é uma resposta errada. A culpa disso é nossa. A culpa disso é do profissional da saúde, que não está lá na internet. Nós que inserimos essas informações lá, não é, doutor Kelson? Muitas vezes, na verdade, a gente não insere. E aí vem pessoas que são leigas na área que começam a escrever alguma coisa sobre o assunto. Então, é uma falha nossa. Quer dizer, nós como experts na área, especialistas na área, a gente deve colocar essa informação na internet. Então, eu tenho até um post engraçado que eu coloco lá, quando a pessoa faz uma procura no Google e chega no seu consultório e fala assim, eu pesquisei no Google. A maioria dos profissionais da saúde fecha a cara e não gosta. Quando ele fala que pesquisou no Google, na verdade, eu abro um sorriso. Por quê? Porque eu estou lá no Google dando informação para ele. Então, claro, informação correta, né? A maioria, se não todos os meus pacientes hoje, antes de chegar no consultório, eles pesquisaram no Google. Acho que, na verdade, todos os pacientes acabam pesquisando no Google antes de uma consulta. E esses meus clientes me encontraram lá no Google. Então, eles pesquisaram sobre o problema deles, eu escrevi sobre o assunto, eles gostaram do que eu escrevi, e aí eles agendaram uma consulta comigo. Então, é isso que a gente deve fazer. A gente deve prestar esse serviço para o cliente que está pesquisando no Google. A gente deve produzir bons conteúdos no Google. E o que a gente vê hoje? 90% ou mais dos profissionais da área da saúde têm um perfil no Instagram, que é uma ferramenta mais de entretenimento e não tanto de conteúdo. E poucos profissionais da saúde produzem conteúdo no Google, que é onde as pessoas estão pesquisando sobre saúde. Então, há uma inversão das coisas aí. Então, o que eu sempre digo a gente deve aparecer onde as pessoas nos procuram, lá no Google. Né? E uma coisa que eu sempre falo o seguinte, que às vezes, muitos dentistas, às vezes, torcem a cara sobre a questão de vendas. É importante desmistificar isso de uma vez por todas e qualquer profissional que queira ter sucesso, ele precisa aprender a vender. E a vender de várias situações, mesmo a sua imagem. Né? A sua imagem é a sua principal divulgação. Né? Então, claro que a gente tem que ter uma ética, um respeito, uma limitação, mas isso é fundamental. Você aprender a saber lidar. E quando você posta esses conteúdos nas redes sociais, no Google, no Facebook, no Instagram, de uma forma direta ou indireta, você está vendendo a sua imagem como profissional, distribuindo conteúdos de qualidade que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa que está assistindo aquele seu vídeo.
Essa questão de venda é outro problema na nossa formação, a gente não aprende sobre isso, que a gente precisa nos vender primeiramente e vender o nosso conteúdo. Inclusive, quando a gente fala que a gente precisa vender, as pessoas ficam até meio cínicas, falam assim, não, vender é uma coisa ruim. Vender não é uma coisa ruim, vender é você mostrar para a pessoa que precisa daquele produto, daquele serviço, o que você tem. Então, é isso que é vender. Vender é descrever, é basicamente descrever o que você consegue entregar para o seu cliente. E na nossa área de saúde, a venda pode ser uma venda extremamente elegante. A venda pode acontecer você destacando os benefícios que aquele seu tratamento que você está prestes a realizar para o seu paciente, o quanto aquilo vai impactar positivamente na qualidade de vida dessa pessoa, do seu paciente. Então, ele já está precisando ou deseja fazer aquele seu tratamento odontológico, médico, que seja, e cabe a você, como profissional da saúde, somente enfatizar e destacar o quanto aquilo vai trazer de benefício para a vida dele. E aí se torna cá entre nós. Uma coisa muito fácil. Eu posso voltar para o meu exemplo, então, acabei que na extração dos sisos, acabei que eu peguei um profissional excelente, maravilhoso, e o que ele fez foi exatamente isso, quer dizer, não me descreveu a técnica, o que ele ia fazer para extrair os meus sisos, que inclusive nem era meu interesse saber muito, mas ele me contou... Até porque você não ia entender, né, doutor Kelso? Não ia entender. Porque você é médico, né? Exatamente. Não ia entender nada. Um pouquinho que ele tentou me explicar lá, sinceramente, eu não entendi nada. E o que ele focou mais era o que eu procurava. Quer dizer, eu queria saber o benefício que eu teria após a extração do siso. E ele me explicou muito bem como seria esse tempo de recuperação e principalmente como seria após esse tempo de recuperação. Quer dizer, então é exatamente isso. Ele me entregou o que eu desejava, o meu desejo. Então, o que ele me vendeu... Perfeito. O que ele me vendeu foi o meu desejo, não foi a técnica dele. Então, o que eu comprei realmente dele foi exatamente isso. E você falou uma coisa aí, doutor Kelso, muito importante. Há uma diferença muito grande do que você precisa e do que você deseja. E nós precisamos focar no que o paciente deseja. Exato. Né? Então, às vezes, ele precisa de tal tratamento, de tal intervenção, de algum tratamento, mas ele não deseja aquilo. Né? Ele não deseja aquilo. E uma coisa interessante, eu tenho um amigo meu que ele é cirurgião plástico, né? E a gente conversando, e aí ele fala justamente em cima desse tema que a gente está falando, sobre a necessidade e o desejo, o que você precisa e o que você deseja. E ele falou que no início da carreira dele chegou uma pessoa, uma jovem senhora, no consultório dele. E assim, você sabe que a gente, como profissional de saúde, a gente tem um olho clínico, né? Quando já chega, a gente já começa a fazer as nossas análises dentro dos conhecimentos que a gente tem. E aí, quando essa jovem senhora chegou no consultório dele, e aí ele visualizou logo um nariz que precisaria de uma intervenção cirúrgica, uma orelha que também precisaria, umas olheiras bem aguçadas, tal. E aí, claro, ele foi fazer a anamnese com a paciente e aí desejou, e aí perguntou como é que ele poderia ajudá-la. E sabe o que é que ela falou? Disse, doutor, eu só quero que o senhor tire aqui essa verruga que me incomoda. O resto está tudo maravilhoso, doutor, mas essa verruga eu não consigo conviver com ela. Perfeito. Exatamente. Não é o que ela precisa, é o que ela queria. Né? É isso aí. Você vê que no método lá que eu descrevi como DIP, os 2 S é de experiência exclusiva, exatamente disso. Você tem que entender aquele cliente que está na sua frente naquele momento e dar o atendimento exclusivo para ele. E não todo paciente que chegar, no meu caso, por exemplo, eu sou gastroenterologista, toda hora chega um paciente com gastrite. Eu não posso passar um pacote de tratamento para gastrite para todos os pacientes. Eu tenho que entender cada um deles, entender qual que é a expectativa dele, qual que é o desejo realmente dele, para entregar realmente o que ele precisa.
Então, muitas vezes a gente foca que você precisa ter uma escuta ativa e muita gente não entende isso. Fala, não, eu escuto o que meu paciente fala. Na verdade, talvez você ouve o que ele fala, mas você não escuta. Quer dizer, você precisa, a partir das palavras dele, conseguir entender realmente o que ele quer, qual que é o objetivo dele, e não o seu objetivo com o tratamento. Sim, Mas é sempre procurar o objetivo do paciente para tentar alcançar esse objetivo, e aí sim a experiência do cliente é uma experiência boa e ele fica mais satisfeito com isso do que realmente você entregar um pacote de tratamento qualquer para ele. E essa questão que você falou de escutar o paciente e entender o que ele fala é fundamental. Fundamental. Às vezes o profissional da saúde ela fica numa ansiedade de colocar o seu talento para fora tecnicamente e esquece de ouvir, né? E às vezes o paciente só quer que você escuta ele. Né? Eu tenho muitos pacientes que chegam até mim que falam que já passaram em vários profissionais antes de mim e falam que só você que resolveu o meu problema. Quer dizer, eu sou melhor tecnicamente do que os outros colegas que o paciente passou? Muitas vezes não sou. Muitas vezes os colegas são tão bons tecnicamente quanto eu. Qual que foi a diferença? A diferença foi exatamente essa. Eu entendi o objetivo da pessoa e consegui entregar o que ela realmente queria. E não simplesmente tentar tratar a doença dela. A gente tem que deixar de lado um pouco a doença, o problema, e focar cada vez mais na pessoa. Lembrar que quem está na sua frente ali realmente é uma pessoa e você deve cuidar da pessoa e não cuidar da doença, cuidar do problema. Sim. Sim. Doutor Kelso, a gente agora começando a falar sobre a experiência exclusiva, né? Eu sempre falo que uma experiência exclusiva do nosso paciente no nosso consultório, na nossa clínica odontológica, é a gente oferecer para ele, além de uma técnica inquestionável de excelência, que seja uma experiência humanizada, né? Que você veja um ser humano com sentimentos, com desejos, com aspirações e com expectativas do tratamento que vai ser realizado, não é isso? Hoje, o mal do século, o problema que assola a maioria das pessoas é a questão de ansiedade, a questão emocional, principalmente, né? Então, esse problema sempre está envolvido, seja qualquer que seja a sua especialidade na área da saúde, você como um dentista, você como um médico, você como um fisioterapeuta, qualquer que seja a sua área, você vai ter que lidar com a parte emocional do cliente. Então, é exatamente o que você disse. A gente tem que humanizar o nosso atendimento para lembrar que aquela pessoa que está na sua frente tem ali os seus anseios, tem as suas questões emocionais que sempre vão estar envolvidas ali no seu tratamento, na sua condição. Isso aí. E assim, a preocupação de uma satisfação plena do nosso paciente passa por uma série de fatores, desde o treinamento da nossa equipe, com o cuidado também do espaço físico onde a gente recebe essa pessoa, né? Porque tudo isso é observado, o nosso paciente observa absolutamente tudo e não despreze os detalhes, não é isso, doutor Kelso? Inclusive essa observação que o paciente faz muitas vezes é inconsciente, quer dizer, ele não chega observando, procurando todos os detalhes no seu consultório, mas todos esses detalhes acabam influenciando na percepção que o paciente tem, no final das contas, sobre você, quer dizer, se a sua secretária trata o cliente bem, se o seu consultório ele é organizado, ele é limpo, se você muitas vezes ali tem a questão de um cheiro específico, um cheiro agradável, se você tem, às vezes, uma música ambiente, se você tem uma flor, um arranjo, toda essa percepção que o cliente, quando ele chegar no seu consultório, ele vai perceber, ele vai traduzir isso como um bom atendimento, quer dizer, ele passa por toda essa experiência na recepção, toda essa experiência agradável, que muitas vezes ele nem percebe ali conscientemente,
Depois disso, ele vai na sua consulta e aí você faz aquele atendimento humanizado que a gente conversou, entrega toda a sua técnica, mas sempre ouvindo o paciente. Depois o paciente sai e fala, nossa, aquele profissional é perfeito. Mas por que ele chegou nessa conclusão? Não só pelo seu atendimento, mas pelo atendimento da secretária, pela percepção que ele teve inconsciente ali do seu consultório, da sua clínica, da sua recepção. Então, tudo isso vai traduzir para o seu paciente como um atendimento bom, como você fosse um bom profissional. Então, se a experiência antes de entrar no seu consultório é uma experiência não tão agradável, acontece a mesma coisa. Por mais que você trate ele bem e mostre toda a sua técnica, ele vai sair e vai falar assim, não, aquele profissional é bom, mas não sei, faltou alguma coisa. E vai ver essa coisa que faltou, na verdade, foi aquela percepção ali antes de entrar no seu consultório. O contato com a secretária, aquela percepção do ambiente, aquela música, aquele momento realmente agradável. Ainda mais para dentistas, eu não sou dentista, então eu posso falar como um paciente de dentista. Sim. A gente chega num consultório odontológico, na clínica odontológica, sempre com ansiedade muito grande. Verdade. Então, ter esse ambiente agradável, ter esse acolhimento, por exemplo, ali da secretária, dos funcionários, isso realmente dá uma tranquilizada para a gente. E isso se traduz como uma boa percepção do profissional também. Então é fundamental. A odontologia tem vivido momentos de grandes evoluções nos últimos anos, né, mas ainda sofre muito com essa fobia de uma odontologia que cá entre nós. A odontologia de 20, 30 anos atrás era uma odontologia que não dá nem para comparar com a odontologia que nós temos hoje na atualidade, muito mais moderno, alta tecnologia, resinas de micropartículas, coisas maravilhosas que a evolução, que o avanço, a globalização trouxe até nós. E mais a gente nós temos ainda esse desafio de adultos, né? Geralmente adultos que foram traumatizados na infância dele, no início da juventude deles, e a gente recebe, às vezes, adultos que começam a ficar num sistema nervoso terrível. Por quê? Porque a memória afetiva dele, a memória de experiência dele, não foi legal, né? Quando ele tinha seus 10 anos, 15 anos, sei lá, hoje ele tem 60 anos de idade, mas a gente trava esse desafio. O paciente mantém aquela lembrança ali, muitas vezes inconsciente, e é nossa obrigação como profissional entender isso e conseguir quebrar essas barreiras realmente. E é com esse atendimento aí que a gente comentou, com esse atendimento humanizado, com o treinamento da secretária, com o cuidado com o consultório, é exatamente isso que vai diminuir ali essa ansiedade mesmo do paciente. Perfeito. Eu não sei se você já ouviu falar, doutor, mas eu ouvia falar, né, de minha avó, de minha bisavó, principalmente no interior, né, que eu sou do interior, e de situações assim, de que doutor fulano de tal é bom pra caramba, é um profissional de mão cheia, agora é grosso. Hoje não cabe mais isso, né? Hoje não cabe mais isso. Se o doutor ou doutora fulana de tal é bom pra caramba, mas é grosso, o vizinho dele é tão bom pra caramba que também buscou a evolução e é uma simpatia de pessoa. Exato. Atende com cordialidade. E aí o mercado é muito enfático com isso, né? O mercado seleciona, não é isso, doutor Kelson? É o que a gente comentou. Antes tinha escassez do profissional de saúde, quer dizer, o cliente não tinha opção. Hoje tem, hoje o cliente tem opção. Sim. E a gente tem que diferenciar, já que a gente comentou que ter a técnica, ser bom com a técnica é o básico, isso aí tem que ter, então a gente deve diferenciar com outras coisas, atendimento inclusivo realmente, esse bom atendimento para o paciente é o que vai fazer diferença aí no nosso consultório. Então não cabe mais esse atendimento com grosseria ou de qualquer forma, realmente, por mais que você tenha boa técnica, isso com certeza vai atrapalhar aí na sua agenda.
E mesmo se você tendenciou, né? Hoje eu estava conversando, tinha uma reunião hoje, já teve uma reunião hoje à tarde com uma pessoa que está me contratando como consultor, e eu falei assim, mesmo que você tenha o foco no seu público C, D e E, o atendimento precisa ser classe A, meu amigo. Independente da classe que você atenda, o teu atendimento tem que ser de excelência. Seu atendimento tem que ser de referência para que essa pessoa entender que aquela pessoa que você consultou, que você fez alguma intervenção, ela tem família, ela tem amigos, colegas de trabalho, vizinhos, e todas essas pessoas em algum momento vai precisar de tratamento odontológico, tratamento médico. E quando ela tiver em contato com essas pessoas, se ela tiver tido uma excelente experiência com você, é você que ela vai indicar. E vai indicar muito bem. Então, independente da classe que você decidiu atender, dê um atendimento impecável, classe A. Muitas vezes a gente joga a culpa em terceiros do nosso atendimento Sim. ruim, né? Quer dizer, a gente fala, não, Sim. eu tenho que atender rápido por causa disso, por causa daquilo, não, eu tenho que atender de qualquer jeito por causa disso ou daquilo, senão não dá. Se você atende mal, se você atende rápido, se você atende de qualquer jeito, a culpa é sua. Quer dizer, você tem que Sim. agir para mudar isso, você que tem que mudar a situação. Se a situação não é favorável para você fazer um bom atendimento, você que tem que agir para mudar essa situação. Então, é exatamente. E se você vai atender qualquer pessoa de qualquer classe, ela deve ser tratada exatamente da melhor forma, porque isso sim vai traduzir em retorno para você, em retorno para o seu consultório, em retorno para a sua agenda, com certeza. Além de ser uma coisa óbvia, humana, você tratar todos da mesma maneira, mas isso, a gente falando aqui de gestão de empreendimento, isso vai traduzir e melhora no seu consultório e melhora na sua agenda, sim. Você falou num ponto muito importante, e eu quero levantar isso nesse nosso bate-papo, nessa live aqui, doutor Kelso, sobre a autorresponsabilidade. Né? Muitas pessoas buscam um culpado, e esse culpado quase nunca é ela. Quando nós sabemos muito bem que o culpado, ou seja, o responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do seu consultório, da sua clínica, tem uma pessoa responsável por isso. Sabe quem é essa pessoa? Você. Assuma essa autorresponsabilidade. Não adianta dizer que a minha secretária que não faz nada certo, mas quem contratou a secretária? Né? Então, assim, a minha equipe não treinou a secretária. Pois é. Não, a minha equipe está fazendo uma lambança no meu consultório, na minha clínica odontológica. Mas quem contratou a equipe? Né? Então, isso é muito importante. A autorresponsabilidade. Você assumir a responsabilidade pelos resultados que o seu consultório ou a sua clínica está produzindo ou não está produzindo. Não é isso, doutor Kelso? É isso mesmo. A gente culpa o convênio, a gente culpa a internet, sim. A gente culpa o paciente, não, porque o paciente pesquisou na internet, a gente culpa os nossos funcionários, a gente culpa todo mundo. Mas a responsabilidade é nossa. Se a gente mudar, se a gente fizer o que deve ser feito, as coisas mudam, as coisas melhoram. Claro. Então a responsabilidade não é do convênio, a responsabilidade não é dos funcionários e muito menos do paciente. A responsabilidade é nossa e isso é bom. Isso não é ruim. A culpa ser nossa é bom porque se a gente mudar, se a gente agir, as coisas mudam. Então a gente precisa... Está no seu domínio, né? A mudança está contigo, você pode corrigir. Exato. Ou pelo menos a gente tem que assumir esse controle, né? A gente deixa tudo na mão dos outros. Quer dizer, meu funcionário faz do jeito que ela achar que deve fazer. Eu vou atender pelo convênio, e quanto que o convênio me pagar, eu vou aceitar. Então, a gente sempre deixa na mão dos outros. Então, a gente precisa assumir. Então, a minha secretária vai tratar o cliente dessa forma. Eu vou instruir, eu vou treinar ela dessa forma. Eu vou atender ou não pelo convênio, mas aí eu vou atender da forma que eu acho que eu devo atender. Então, é assumir realmente
a responsabilidade, assumir a rédea da sua carreira, e aí sim você consegue evoluir e melhorar a sua carreira. É isso aí. Em relação ao atendimento por convênio, um dos grandes pontos nas nossas mentorias e consultorias que eu faço com nossos colegas dentistas é justamente focado na libertação de deixar de atender por plano odontológico, por convênio. Por uma única razão, né? Não adianta ficar dando firulinhas, é porque não pagam exatamente o que você merece, o que você tem talento. Agora, como eu sempre falo também para os nossos colegas dentistas, uma vez que você, por alguma razão, independente do que seja, você assinou o contrato com aquele determinado convênio, o seu paciente não pode ser punido. O seu paciente tem que ter um atendimento de excelência, como se fosse um paciente particular. Não seja injusto com o seu paciente. Se você acha que o convênio odontológico paga menos, muito menos do que você merece receber, cancela. Tenha a coragem e a hombridade de cancelar, mas não pune o teu paciente. Por isso que as nossas consultorias é muito embasada nisso. Quando a gente começa uma consultoria, uma mentoria, a gente busca exatamente essa libertação. Porque são valores 10% aproximadamente do que você iria receber de um particular, e que se você fizer uma metodologia, aplicar uma metodologia, você vai ter resultados maravilhosos. E não vai nem sentir saudade de convênio odontológico. Acontece isso também na medicina, doutor Kelson? Mesma coisa, mesma coisa. Você vê o meu exemplo, quer dizer, eu comecei atendendo por convênios, né, exatamente pelo desconhecimento na época, enfim, comecei a atender pelo convênio, mas eu percebi isso, quer dizer, se eu atendesse o paciente da forma que eu achava que deveria ser, e eu atendia sempre da forma que deveria ser, independente de quanto convênio pagava, exatamente como você disse, eu percebi que eu não ia ter o resultado na carreira que eu almejava para mim, né? Então eu falei, não dá. Eu tenho duas opções. Ou eu vou tratar o paciente, consultar o paciente em 5 minutos, ou eu vou realmente mudar e largar o convênio. Como eu não ia piorar meu atendimento, eu resolvi largar o convênio. Foi aí que eu comecei a estudar a questão da gestão. E aí, interessante que eu atendia o dia inteiro convênio, eu comecei meu consultório particular atendendo no horário do almoço, quer dizer, de 11 a 1, na hora do almoço, eu comecei a marcar os meus clientes particulares. Então, deixava de almoçar para atender o paciente particular. Com o tempo, eu percebi que... Compromete a qualidade de vida, né, doutor? Você vê o que a gente submete por desconhecimento, realmente. Sim, sim. Quer dizer, trabalhando aí 10, 12 horas por dia, com a qualidade de vida péssima, exatamente em função desse pagamento aí do convênio. Mas eu percebi que atendendo esses clientes particulares na hora do almoço, eu atendia 2, 3 pacientes, eles equivaliam ao número de pacientes que eu atendia uma manhã inteira ou uma tarde inteira no convênio. Então, o que eu fiz? Em poucos meses, eu parei de atender um período do convênio, eu parei de atender à tarde, eu atendia só de manhã no convênio, e à tarde eu atendia 2 pacientes particulares, que já compensava financeiramente aqueles 8 ou 10 pacientes, 12 às vezes pacientes que eu atendia no período da tarde. E aí foi assim que eu fiz essa transição do convênio para o particular. Então eu atendia muito menos pacientes, atendia com muito mais qualidade para mim, porque eu conseguia almoçar pelo menos, né? E aí, com pouco tempo, eu consegui parar de atender o convênio, atendendo esses particulares, que era um número menor, mas que trazia o retorno semelhante ao que eu tinha pelo convênio. Então, a gente não para fazer essa conta, muitas vezes, né? A gente segue o fluxo ali, como eu disse, a gente entrega a nossa carreira para terceiros e a gente não assume a responsabilidade, então a gente nem sabe o que a gente pode fazer ali para melhorar. Mas como você bem colocou, a ausência da informação é o fator determinante para que
possa acontecer isso e você, em algumas situações, possa se submeter a esses valores ridículos de convênio, né? E assim, hoje a nossa missão é ajudar colegas dentistas a fazer essa travessia entre o convênio, a liberdade de deixar o convênio e viver só e exclusivamente de pacientes 100% particulares. Então, essa missão, a gente, graças a Deus, tem ajudado muitos dentistas a se libertarem e ter uma qualidade de vida maior, melhor, um tempo maior e de qualidade para a sua família, né? E poder ter outra visão da vida, né? Porque imagina, como você mesmo colocou, imagina você se matar de atender 10, 15 pacientes por dia de convênio, quando você poderia atender, às vezes, dependendo do procedimento na odontologia, um paciente pode equivaler a todo aquele resultado de 10, 15 pacientes. E o desgaste físico, né? O desgaste humano que acontece, né? Principalmente na nossa profissão, ergonomicamente, uma profissão insalubre, né? Ergonomicamente comprometida. Então, é isso que a gente faz e, graças a Deus, nós estamos ajudando a libertar muitos dentistas nessa nossa caminhada que a gente faz essa travessia de convênio para particular. É isso aí. A minha função também, eu criei esse perfil no Instagram também exatamente para isso, para mostrar para os profissionais da saúde que existe esse outro mundo aí, Sim. fora do convênio, né? Muitos colegas, inclusive, falam assim, não, mas hoje todo paciente tem convênio, não tem como. Tem não. É desconhecimento mesmo, quer dizer, hoje 20, 25% da população tem convênio, nós estamos falando de 75, 80% da população que não tem um convênio, não tem um plano de saúde. E está aí desassistido, está aí o Deus dará e a gente acha que todo mundo tem convênio. E deixa eu falar, doutor Kelso, você deu um exemplo de paciente de odontologia, eu vou dar um exemplo de paciente da medicina. Eu tenho um convênio odontológico, minha esposa tem, toda a minha família, os meus filhos todos têm convênio odontológico, mas um determinado médico que atendia a minha esposa, ele deixou de atender o plano, o convênio que nós temos. E eu bati palma para ele, parabéns, doutor, é isso mesmo. E sabe o que aconteceu? Nós não deixamos de ser pacientes desse médico. Sabe por quê? Porque ele conquistou com a confiança, com a capacidade técnica dele e a simpatia dele, conquistou toda a nossa família. Então, hoje, nós pagamos o valor da consulta particular desse mesmo médico, apesar de continuar tendo convênio. Então, isso acontece muito. É difícil um profissional que recebe, eu vou falar da minha área, não sei como que é aí na sua área, um profissional que recebe às vezes 30, 40 reais para uma consulta, falar que ele vai atender da mesma forma, da mesma qualidade, de uma consulta a 400 reais, uma consulta de 40 ou 400. Não dá. É muito difícil. Então, eu tenho muitos pacientes que têm convênio, mas vêm até mim pelo particular, exatamente para ter esse atendimento diferenciado, vou colocar em aspas aqui, porque não era para ser um atendimento diferenciado, né? Era para ser o atendimento usual, mas que acaba sendo um atendimento diferenciado, porque o atendimento de convênio ele não é satisfatório aí para esses clientes. Então, é possível, sim, a gente atender particular, a população anseia, precisa desse bom atendimento e as pessoas pagam por isso porque elas enxergam valor, elas enxergam o que elas têm benefício com isso. Então a gente não tem que ter medo de ficar dependente de convênio, não. Eu costumo dizer que existe vida fora do convênio, né? Então, tem um mundo paralelo, né, doutor? Tem um mundo paralelo. Que, na verdade, é o mundo real, né? O mundo paralelo é o mundo real. A gente vive na matrix do convênio, mas existe um grande mundo aí fora, um oceano azul de possibilidades aí fora do convênio, que basta a gente conhecer e ir aí para esse mundo de consultas particulares. E se permitir ao novo, né? Tem desafios, mas são desafios que vai te trazer resultados maravilhosos, né? E eu costumo sempre falar... Pois não, doutor. A gente tem que sair da zona de conforto, né? A zona de conforto nunca é o melhor lugar para a gente ficar. Nunca é. E eu sou muito claro quando o paciente chega
na nossa clínica, e sempre dei a mesma resposta de sempre, desde que começaram a me perguntar por que eu não atendo plano odontológico. Eu sou muito claro e objetivo. É porque o plano odontológico não paga o valor do meu talento como profissional. Simples assim. Não tem que inventar aqui, porque os produtos estão caros. Não, não estão. Eu sempre digo nas minhas consultorias que, nas minhas mentorias para os dentistas, que a coisa mais barata do mundo são os materiais que a gente usa. O caro, meu irmão, está aqui, ó. O caro está aqui. Tá? O conhecimento. O conhecimento. A nossa clínica a gente não vende restauração, não vende implante, não vende aparelho ortodôntico, não vende tratamento de canal. A gente vende qualidade de vida. E qualidade de vida é uma coisa subjetiva. E a gente não entra em guerra também, em leilão para baixo também de preço. De jeito nenhum. Claro, a gente coloca um preço justo para melhorar a qualidade da pessoa. Mas a resposta do convênio sempre foi essa. Por que não atende convênio? Porque não paga o valor real do talento que eu executo na minha profissão. Exatamente. Então, simples assim. E mais, o cliente entende isso. Quando você explica isso para ele, ele entende perfeitamente. Ele percebe, entende. Eu pago caro pelo plano e o plano repassa pouco para o profissional. Então ele entende essa diferença e ele paga a diferença quando ele enxerga valor. Então a ideia é essa, a gente entregar valor para o cliente, ele vai pagar por isso, porque ele vai ter um retorno grande com isso também. Exatamente. Perfeito. Doutor, voltando a falar sobre a questão de pós-consulta, né, ou pós-venda, como eu coloquei inicialmente, o seu consultório odontológico e a clínica odontológica de um profissional de saúde começa a se destacar nesse ponto, né? Quando é bem feito, quando é dentro de uma metodologia, quando tem um protocolo de abordagem para os pacientes, nesse momento é um momento que você, como profissional da saúde, pode destacar o seu consultório e a sua clínica odontológica, né, doutor Kelson? Você vê, mais uma vez, a gente gosta de histórias, né? Então, mais uma vez, eu vou voltar à minha história. Esse dentista que eu fui, que extraiu meus sisos, no dia seguinte, ele entrou em contato comigo, perguntando como que eu estava, se eu estava bem, se eu estava sentindo dor, e se eu tinha entendido a receita que ele tinha passado para mim. Quer dizer, eu, como profissional da saúde, eu entendo mais facilmente sobre essas coisas, mas mesmo assim ele teve o cuidado de entrar em contato comigo para perguntar como estava indo, como estava a evolução. É o diferencial. É o diferencial, quer dizer, quando que você recebe uma ligação quando você já recebeu uma ligação de um médico depois de uma consulta que você fez? Eu posso te garantir. Raro. Raro. Se você recebeu, foi raro. Por que isso é raro? Isso não deveria ser raro, isso deveria ser o usual, quer dizer, o paciente consultou, depois a secretária ou até você mesmo poderia entrar em contato, perguntar, e aí, está indo bem, você entendeu, tem alguma dúvida, alguma coisa do tipo. E mais, quer dizer, você tem aquele contato do paciente, você tem um telefone, você tem às vezes o e-mail, você pode mandar através desses canais informações para o paciente sobre a condição dele. Quer dizer, eu trato muito aqui a questão de gastrite, vamos voltar ao exemplo de gastrite. Se surge alguma novidade, algum medicamento, alguma dieta nova para essa condição, não custa eu mandar uma mensagem, um e-mail para esse paciente, dando informação para ele. Quer dizer, eu vou ajudar ele, além disso ele vai lembrar de mim. Outro exemplo do pós-consulta que é muito usual, eu combino com o paciente que no tratamento dele ele precisa retornar em 2 ou 3 meses para uma reavaliação. Hoje, a correria do dia a dia, quem se lembra quanto tempo passou a sua consulta, difícil a gente lembrar. Então, não custa a secretária ter essa informação e quando tiver aquele momento ali do retorno do paciente, entrar em contato com ele e lembrar dele que ele precisa fazer esse novo controle. Quer dizer, você está ajudando o paciente com o tratamento dele
e além disso, você está mantendo a fidelidade do paciente com a sua agenda, ele vai manter as consultas com você. Então, esse pós-consulta, ele é importante para a sua agenda, mas mais do que isso, ele é importante para o paciente, para manter a adesão ao tratamento, para manter a melhora clínica do paciente, você manter esse pós-consulta ou pós-venda com ele. É fundamental isso. Isso é fundamental e você começa a se destacar, né? Porque, como você bem colocou, ele não tem essa rotina de consultar um médico, de consultar um dentista, fazer um tratamento odontológico, um tratamento médico, e no dia seguinte, alguém desse consultório, dessa clínica odontológica, ligar com a preocupação de saber como é que ele está, se está tomando a medicação como solicitada, como prescrita pelo doutor, pela doutora. Então, isso é um diferencial tremendo, tremendo. Tanto um diferencial também de que, se você implementar no seu consultório, na sua clínica odontológica também, o hábito diário de você ligar para as pessoas que estão fazendo aniversário naquele dia. Como é que eu vou saber, João, de tanta gente que tem no meu consultório que está fazendo aniversário? Tem sistemas hoje que te ajudam bastante nessa situação. Tanto o sistema de te lembrar do aniversário do paciente, de você programar o retorno do paciente, no nosso caso, na odontologia, recomendável pelo Conselho Federal de Odontologia, de 6 em 6 meses, retornar para fazer uma profilaxia, para fazer uma limpeza dentária, popularmente falado, né? E isso vai te lembrar, porque são muitos afazeres, mas o sistema hoje, nós temos sistemas hoje, softwares extremamente ricos com essa informação, e se você precisa aplicar essa informação, uma ligação de apenas 30 segundos, 50 segundos que seja, faz um diferencial na sua clínica, no seu consultório odontológico. É isso, doutor? João, para você ver como que é o desconhecimento, né? Estudando, então, sobre isso e aí procurando fazer um pós-consulta e um pós-venda o melhor possível para o paciente, eu fiz um aplicativo para mim. Esse aplicativo eu peço para os pacientes instalarem no seu telefone, e através desse aplicativo eu consigo mandar informações de saúde geral para o paciente frequentemente. Maravilha! Ele consegue entrar em contato direto comigo pelo aplicativo. Eu consigo, em datas especiais, data de aniversário, Dia das Mães ou qualquer coisa do tipo, mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo, através do aplicativo. E um aplicativo que eu fiz de uma forma simples, de uma forma gratuita, relativamente assim, alguns minutos a gente faz isso na internet, e o poder que isso tem de valor, que a gente entrega de valor para o cliente, um poder muito grande. Então, assim, não que todo mundo precisa, todo profissional precisa ter um aplicativo desse e tal, mas são ações que a gente pode fazer no pós-venda que muitas vezes a gente desconhece e não faz, e que tem um retorno muito grande aí, tanto para o paciente quanto para a sua agenda aí, para a sua cartela de clientes, né? Fora esses aí que você comentou, que é entrar em contato, que é ligar, que é mandar uma mensagem de aniversário, qualquer coisa do tipo. Sim. Doutor Kelso, a gente está vivendo num mundo hoje de uma competitividade muito grande. E a gente precisa se destacar nesse emaranhado de competitividade de uma forma elegante, de uma forma sutil, porém de uma forma incisiva, no sentido de que hoje todos os profissionais da saúde estão buscando especialização, estão buscando alguma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Todos, pelo menos todos que querem ter sucesso, todos que desejam ter sucesso, estão buscando essas pós-graduações, né? Então, como nós falamos no início, só isso não garante o seu sucesso. Muitas pessoas ainda se iludem, e aí cabe a nós aqui agora falar a verdade, que isso não é o suficiente para você ser um grande profissional de saúde de sucesso.
Então você precisa se destacar nessa situação da criação de um aplicativo, como o Dr. Kelso tem no consultório dele, na clínica dele, estar bem posicionado nas redes sociais, distribuindo conteúdos de qualidade para a sua audiência, que são os seus pacientes, com uma linguagem simples, objetivo, que ele possa entender e possa saber e ver em você que você tem um talento de conhecimento para tratar ele e que ele se sinta seguro com isso. Né? Nós, profissionais de saúde, nós lidamos muito com esse sentimento de confiança, né, doutor Kelso, de segurança. Ele precisa confiar em você, né? Na odontologia, então, cara, o dentista, a pessoa vai no consultório, na clínica odontológica, abre a boca para você fazer, irmão, o que você deseja fazer. Então tem que ter um elo de confiança muito grande. E na medicina também, né, doutor? Isso que a gente está conversando aqui é tão importante, João, e os profissionais da saúde têm pouco conhecimento disso, que muitos colegas me perguntam, mas você vai ensinar os seus concorrentes aí como fazer e como se destacar no mercado, você não tem medo de perder sua agenda? Eu falo, gente, isso aqui quase nenhum profissional da saúde faz, que o pouco que eu consegui mudar de profissional da saúde aqui não vai influenciar em nada na minha carreira. Eu brinco que daqui a 5 ou 10 anos pode ser que os profissionais da saúde comecem a entender um pouquinho o que a gente está discutindo aqui hoje. Então, eu tenho certeza que quem seguir esses passos que a gente mostra aqui, que a gente fala que traz resultado, quem seguir isso aqui hoje, daqui a anos, vai estar muito na frente do que a maioria dos profissionais. Então, realmente essa parte de gestão e o cuidado mesmo com o paciente é um diferencial que poucos profissionais da saúde têm e que quem descobrir, quem realmente assumir o controle da sua carreira agora vai ter realmente uma diferença muito grande aí, né, na sua vida profissional. É verdade, doutor. E assim, é fascinante. Esse mundo da gestão, do marketing, é fascinante. Agora, quem deseja ter sucesso como profissional de saúde, precisa entender que precisa gostar de gente, de ser humano. Isso é fundamental. Pessoas têm sentimentos, têm sonhos, têm desejos, aspirações e expectativas. E você precisa entender que você, como profissional de saúde, você pode impactar diretamente a vida dessa pessoa que chega no seu consultório odontológico, na sua clínica odontológica, no seu consultório médico, enfim, qualquer área de saúde que você desenvolva a sua profissão. Essa pessoa está chegando lá, buscando os teus atributos, o teu talento como profissional, e quer sair de lá muito mais do que com o tratamento realizado. Essa pessoa quer sair de lá com uma autoestima elevada. Imagina, nós da odontologia, nós lidamos muito com isso, com essa questão da autoestima, viu, doutor Kelso? Pessoas que chegam, às vezes, por algum motivo, muitas das vezes na adolescência foram mutilados com perdas dentárias, né, que antigamente a filosofia era doeu o dente, tira o dente, depois coloca uma prótese, faz alguma coisa. Só que isso atinge a autoestima da pessoa, né? Isso não fica legal. Então, ali, a gente lida muito com isso. Então, eu costumo sempre falar que a gente não faz tratamento odontológico. A gente eleva a autoestima dos nossos pacientes. Isso muda toda a história. Você resumiu a nossa conversa toda, você resumiu muito bem aí. Tudo que a gente comentou aqui esse tempo todo foi exatamente voltado para isso, voltado para o bom atendimento, para o atendimento humanizado, exatamente isso aí. Esquecer um pouco o problema e a doença e lembrar mais da pessoa, do ser humano que está ali na sua frente, né? Então, esses problemas emocionais, esses traumas aí de autoestima, tudo que envolve a pessoa deve ser o nosso foco aí no momento do atendimento a essa pessoa. Doutor, com a sua experiência que você aplica maravilhosamente bem esse método
de sucesso, que é o DIP, nessas três escalas sobre a divulgação, a experiência exclusiva e o pós-consulta. Qual desses três que você acha que os profissionais de saúde têm uma dificuldade maior ou uma facilidade maior? Difícil escolher um momento, porque eu vejo falhas em todos os momentos, viu, João? Eu vejo falha na divulgação, que é o primeiro momento, na verdade, o pré-consulta, né, que é muito da divulgação do nosso serviço. Sim. Quando fazemos, nós profissionais da área da saúde não fazemos da maneira correta. O momento da experiência exclusiva tem vários pontos de melhoria que a gente sempre deve preocupar. No pós-consulta, o que a gente comentou aí, várias ações que a gente pode fazer. Então, assim, se a gente lembrar desses 3 momentos, a coisa já muda. Então, a gente foca muito no momento da consulta, e aí se a gente lembrar que tem o pré e o pós-consulta, ou pós-venda, já muda um pouquinho a nossa visão. Então, a gente tem que melhorar sempre os 3 momentos, viu, João? Não consigo ver um momento que é mais falho, não. A gente costuma falhar nos 3 e a gente deve procurar melhorar sempre nos 3 momentos. Por isso, lembrar aí do DIP, divulgação, experiência exclusiva e o pós. Muito bacana. Esse método, eu tenho certeza que é um método que já ajudou e ainda vai ajudar muitos profissionais de saúde a enxergar o óbvio, né? Porque tem uma questão seguinte, o óbvio só é o óbvio para o olho devidamente treinado. Exatamente. Você vê que eu não criei, não é uma coisa que eu criei do zero, nada disso. São coisas que estão aí que a gente esquece, né? Então, a gente colocar isso no papel, a gente ter isso em mente, realmente faz diferença aí na nossa carreira. Hoje eu estava conversando também com uma outra pessoa que está iniciando uma mentoria com a gente, e aí ele falando, cara, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. Eu chego no consultório 7 horas da manhã, almoço loucamente entre um paciente e outro, chego em casa 19 horas, caindo pelas tabelas, morto de cansado. E aí eu falei para ele, enquanto você está fazendo a sua clínica funcionar, quem é que está fazendo ela crescer? Alguém tem que ficar no estratégico. E o estratégico é fundamental para a sobrevivência da sua clínica odontológica. Porque você é humano, ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha. Chega um momento que esse desgaste natural acontece. E aí? E se você não preparou uma equipe, um time, para dar continuidade a esse projeto que você levantou com tanto afinco, né? Então, às vezes as pessoas esquecem, né? Às vezes as pessoas esquecem que eles precisam ter um negócio e não ser o negócio. Você vê que e a questão... a pergunta que você fez que gera uma reflexão muito grande e pode mudar a carreira realmente da pessoa, né? Hoje eu tenho a felicidade, por exemplo, de atender meio período por dia. Enquanto os colegas estão aí trabalhando de 7 às 19 horas, hoje o meu consultório é um período, ou uma manhã ou uma tarde no dia. E o outro período eu fico livre para curtir a família, para curtir o meu filho. Eu estou com um filhinho de 1 ano, então desde que ele nasceu eu reduzi o meu consultório. E eu consegui isso, eu posso te garantir que eu consegui isso, não foi pela minha super especialização, não foi só pelos cursos e residência que eu fiz. Eu consegui isso depois que eu assumi a carreira, que eu assumi a minha carreira, que eu assumi as rédeas da minha carreira, e eu consegui, então, ajustar as coisas e tomar conta realmente do meu consultório e da minha clínica.
E aí hoje eu consigo controlar melhor meu horário e ter qualidade de vida, né? E essas técnicas de gestão, doutor Kelso, que a gente falou tanto aqui nessa nossa live, eu queria dividir com você uma experiência que eu tive de um curso, de uma imersão que eu fiz com um grande escritor, um grande médico também, doutor Roberto Chiniachik, né? Eu fiz uma semana de imersão com ele em São Paulo, e nessa semana eu levei a minha família também, a minha esposa e os meus 2 filhos. Né? E aí, no momento que ele estava lá, eu fiquei hospedado no mesmo hotel que estava acontecendo o curso, e aí ele me viu, com minha esposa, com meus filhos, almoçando, jantando, no restaurante do hotel que ele também estava hospedado. E aí, quando ele voltou, no outro dia, pro palco, para dar o curso, e aí ele me chamou no palco. Né? E eu digo, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? E aí ele falou, eu quero apresentar para vocês o João Batista, que é um bilionário. Eu digo, eita, que história é essa? E eu disse, aí ele perguntou, João, você está aqui fazendo esse curso com quem? Aí ele disse, eu vim com minha esposa e os meus filhos, a minha família. Disse, isso é ser bilionário. E ele perguntou, João, você vai à apresentação de balé da sua filha? Eu digo, eu nunca perdi um. Você vai na apresentação de futebol do seu filho? Eu nunca perdi um. E ele perguntou, você participa de reuniões escolares dos seus filhos? Eu nunca perdi um. Porque isso é prioridade para mim. Sabe? Então, assim, o que a gente falou hoje aqui de gestão, nessa live aqui, as pessoas que participaram e que entenderam o conceito, a importância de ter uma gestão, um marketing eficiente, você que é profissional da saúde, dentista, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o que for, veja a qualidade de vida que você pode ter. Ver o crescimento do seu filho, participar intensamente do crescimento do seu filho, do desenvolvimento dele, o orgulho de você chegar numa reunião da escola e ele falar para os amiguinhos dele, olha meu pai, olha minha mãe. Isso não tem preço. É isso aí, perfeito. Assuma as rédeas da sua carreira, que é possível você ter uma qualidade de vida, é possível você melhorar aí realmente a sua agenda, o seu consultório, a sua clínica. Então, infelizmente, eu posso falar que a gente é exceção, João, mas alguns poucos que a gente conseguir mudar aqui, a gente vai conseguir transformar a vida deles também com essas nossas técnicas, na verdade não nossa, né, mas o que a gente transmite de nosso conhecimento aí dessas técnicas de gestão, de marketing, disso tudo que a gente conversou. Realmente transformador quando a gente conhece esse mundo da gestão e do marketing, é transformador para a nossa carreira e isso se traduz em qualidade de vida. Doutor Kelso, parabéns pela sua missão. Sabe, eu acho que a gente faz aquela questão, daquela história do beija-flor no incêndio, né? Talvez a gente não consiga apagar o incêndio, mas a gente está fazendo a nossa parte, irmão. A gente está fazendo a nossa missão, buscando desenvolver e buscando difundir o conhecimento que nós temos sobre gestão, sobre marketing, para que a gente possa fazer com que médicos, dentistas possam enxergar isso, executar isso no seu consultório, na sua clínica odontológica e melhorar a qualidade de vida. A família de cada um dessas pessoas agradece. Isso aí, parabéns para você também, que está aí divulgando também esse mundo aí da gestão. E é isso, vamos aí fazendo a nossa parte, que as vidas que a gente conseguir ajudar, as carreiras aí que a gente conseguir melhorar, já vai trazer um benefício, já vai trazer uma felicidade grande para a gente aí também. Obrigado. Se nessa live, irmão, a gente tocou uma única pessoa que entendeu esse nosso conceito, essa nossa visão, já valeu
todo o nosso esforço que a gente fez até aqui. Missão cumprida, né? Doutor Kelso, quero lhe agradecer mais uma vez, uma live maravilhosa, de mais de 1 hora, com um papo fluindo, e se deixar, irmão, a gente ia passar mais umas meia dúzia de horas. A gente vai, se deixar a gente falar sobre gestão e marketing, a gente vai longe. Obrigado. Dois apaixonados por gestão e marketing aí, irmão, mas conversa demais, viu? Obrigado. Eu queria... Eu aprendi muito também, foi um prazer, realmente. Eu queria deixar os meus parabéns para você que participou dessa nossa live. Siga o nosso Instagram, né, Profissionais de Saúde 2.0, que é do Dr. Kelson, o meu, João Batista JB Oficial, e um grande abraço, Marcelo Simas, que disse que gostou bastante da live, que bacana, a gente faz isso para você, a gente faz isso para que você possa mudar a sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. Parabéns por você, Marcelo, e para todas as pessoas que participaram da nossa live. Dr. Kelson, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para a gente bater papo, porque 1 hora e meia foi pouco para a gente, irmão. Um grande abraço, viu? Gratidão. Depois você vai lá no meu perfil, a gente faz uma live lá para a gente conversar de novo. Putz, com o maior prazer, viu? Prazer. Grande abraço, fica com Deus, fique à vontade aí para você falar com o seu público também, com a sua audiência também que está aqui na nossa live. Fique à vontade. Não, agradecer ao João pelo convite e agradecer realmente todo mundo que acompanhou aí, que esteve presente. E a mensagem que fica exatamente é essa. Quer dizer, você pode assumir as rédeas aí da sua carreira e com isso promover um atendimento melhor e mais humanizado para o seu paciente e no final das contas todo mundo sai ganhando. O seu cliente ganha, você ganha em qualidade de vida e tudo melhora. Então assuma as rédeas aí da sua carreira que a tendência é melhorar. Saia da zona de conforto, né, João? É isso aí, meu amigo. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, não canso de agradecer, porque foi uma live incrível, maravilhosa. Aprendi muito, muito, muito. Sou seu fã, irmão. Estou te seguindo lá direto. Tudo que você faz, eu estou junto. Tá bom? Tamo junto, João. Obrigado. Um abraço, meu querido. Um abraço. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.